Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar as penalidades aplicadas ao advogado no exercício da profissão nos termos do artigo 34 e seguintes do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 1994. Vamos para o choque? Vamos lá. Ao artigo 34 compete estabelecer o que é constituído como sendo infração ética disciplinar. Nesse artigo 34 do Estatuto, a gente vai encontrar lá 29 incisos, cada um deles se refere a uma infração ética. E a essas infrações éticas, conforme a gravidade delas, pode ser atribuído ao advogado uma penalidade, ele pode ser responsabilizado por aquelas infrações éticas disciplinares e disciplinarmente tomar uma sanção. Quais são essas sanções que o advogado pode tomar com base nas infrações éticas ali estabelecidas? Bom, o advogado ele pode tomar uma censura, uma suspensão ou até mesmo uma exclusão dos quadros da OAB. Então a gente vai passar a analisar cada uma dessas penalidades a partir de agora, estabelecidas lá nesses 29 incisos do Estatuto, do artigo 34 do Estatuto. Com exceção do inciso 29, que trata das penalidades aplicáveis à figura do estagiário, então nós temos só um inciso destinado à figura do estagiário inscrito na OAB e que vai enumerar lá uma punição. Todos os 28 anteriores infrações éticas são aplicáveis ao advogado no exercício da profissão. Começando então pela primeira sanção que pode ser aplicável, a censura. Bom, à luz do artigo 34, a gente vai estabelecer que do inciso 1º ao inciso 16, o advogado pode ser penalizado levando uma pena de censura. Mas o que é a censura? Bom, a censura é para ser aplicada uma censura, entre esses incisos 1 ao 16, a gente considera eles como sendo falta leve. Uma falta leve que pode levar com que o advogado receba uma bronca no pé do ouvido, né, pela atitude dele, que merece naturalmente uma recriminação para que ele não venha a cometer o quê? Uma falta leve, estabelecida do inciso 1º ao inciso 16. Bom, a partir do momento que há essa penalidade de censura, o advogado ele não fica em nenhum momento impedido de exercer a advocacia, ele vai poder exercer a advocacia normalmente. Até porque, uma vez tomando a censura, esta sequer será publicada. Ela não vai ser publicada para que todas as pessoas tenham conhecimento, porque, de certa forma, publicizar essa censura pode ocasionar prejuízos a esse advogado no exercício da profissão. Então, a pena de censura, caso ela seja aplicada ao advogado que cometeu uma dessas infrações do inciso 1º ao inciso 16, ela não é publicizada, ela fica em off, em gabinete. Isso significa dizer que isso vai ficar lá no registro funcional do advogado, na ficha funcional dele, mas não vai ser publicada. E essa censura, uma vez aplicada e registrada nesse registro funcional, ela pode depois servir para fins de reincidência. Então, o advogado, obviamente, ele não quer levar uma censura, porque essa censura acaba com a sua primariedade. Ela passa a ser contabilizada para fins de reincidência. De qualquer forma, ela não pode ser publicada. Uma vez, na situação de aplicar a pena de censura, por assim dizer, existem algumas atenuantes. Essas atenuantes estão previstas lá no artigo 40 do Estatuto. Quais são as atenuantes? Bom, ser primário, ter participado da vida da OAB, né, sendo conselheiro, né, ou ex-conselheiro da instituição, tem serviços prestados à classe, isso é uma forma de atenuante.
atuar em relevante causa pública que teve alguma repercussão social, enfim, isso pode atenuar a pena de censura, né? E também é uma atenuante a pena de censura se o advogado cometeu algum excesso na defesa de prerrogativas perante a OAB. Vamos supor que teve um ato de desagravo, esse advogado esteve presente e cometeu alguns excessos na condição de estar defendendo as prerrogativas de um colega advogado. Então, os excessos cometidos na defesa das prerrogativas também podem ser consideradas como atenuante. A partir do momento que é aplicável uma dessas atenuantes, quando for a ser aplicada a pena de censura, essa censura poderá ser convertida então em advertência. Graças a uma dessas atenuantes do artigo 40, a pena de censura pode ser convertida em advertência, o que perante o Estatuto não é penalidade, sequer vai aparecer no registro funcional. Então, se a censura é uma bronca ao pé do ouvido com registro funcional, digamos que a advertência ela é uma comunicação, até mesmo por escrito, a esse advogado que teve essa censura convertida por conta de uma das atenuantes do artigo 40 do Estatuto. Então a advertência não é penalidade, mas ela pode ser aplicada caso haja alguma atenuante, tá? No tocante à censura, importante colocar o seguinte, que se houver no registro funcional desse advogado já uma pena de censura aplicável, a partir do momento que ele tomar a segunda censura, essa censura poderá ser convertida em suspensão, que é uma outra penalidade que nós vamos analisar. Então, duas censuras convertem na penalidade de suspensão, por isso que o advogado, obviamente, ele não quer levar uma censura, porque se ele já tiver uma censura no seu registro funcional, qualquer outra censura que ele levar pode converter em suspensão, e aí a suspensão vai impedir que ele exerça a atividade profissional. Há alguma possibilidade de reabilitação para quem tomou uma censura e está essa censura no registro funcional? Sim. Visando apagar as manchas no registro funcional, né, independente da pena aplicável, é possível um pedido de reabilitação, né? Não existe pena que vai perdurar eternamente. Então, a reabilitação é possível toda vez que o advogado tomar uma punição, desde que respeitados certos requisitos. Vamos supor que esse advogado tomou uma pena de censura, tá? Para ele poder se reabilitar perante a OAB, ele tem que esperar passar 1 ano depois de aplicável a censura, certo? Então esse pedido de reabilitação ele pode ser feito desde que já tenha passado 1 ano da data em que foi censurado nos termos do artigo 41, parágrafo único do Estatuto. Então, uma vez feita a reabilitação, esse advogado passa a ser primário novamente. Mas para isso ele precisa da reabilitação, e a reabilitação ela pode ser feita depois que passar 1 ano da data em que ele foi censurado. Então essa é a pena de censura, uma falta leve, uma penalidade aplicável às infrações cometidas nos incisos 1º ao 16 do artigo 34. Suspensão agora. Suspensão é uma falta grave, diferente da censura, que é uma falta leve, a suspensão já é considerada uma falta grave. E naturalmente, enquanto o advogado estiver suspenso, os atos que ele praticar serão considerados nulos. Então o advogado suspenso não pode advogar, diferente da censura, que ele pode continuar exercendo a advocacia. A suspensão, uma vez tomada, vai suspender pelo prazo arbitrado aquele advogado do exercício da advocacia. Naturalmente que a suspensão, diferente da censura, será publicada. E vai ser publicada exatamente para evitar que uma pessoa venha contratar um advogado que esteja suspenso, porque todos os atos que ele praticar suspensos serão considerados atos nulos. Então, diferente da censura, a suspensão será sim publicada. Esse prazo de suspensão ele pode mudar, né? Ele pode variar de
vai de 30 dias a 12 meses. Então é uma pena que vai ser aplicada com base na infração ética cometida pelo advogado. Há uma exceção a essa regra de 30 dias a 12 meses no tocante à aplicação da pena de suspensão? Tem. Essa suspensão ela pode ser aplicada por tempo indeterminado, tá? Caso o advogado cometa alguma dessas infrações éticas. Quais infrações? Manter dívidas com a OAB, certo? Então ele é um devedor contumaz da ordem, não paga anuidade, então ele pode sofrer uma suspensão e essa suspensão for por prazo indeterminado. Quando ele tiver dívidas com o cliente, né, ele supletar do cliente, isso também, até ele não prestar contas para o cliente, da mesma forma que não prestar contas para a OAB, ele fica suspenso por prazo indeterminado, tá? Quando ele for suspenso por uma inépcia profissional, o que é essa inépcia profissional? Ele, de forma contumaz, comete uma série de erros grotescos, né, reiterados no exercício da profissão, tá? Então é o cara que vai perder o prazo todo dia, enfim. E aí ele vai ter que, naturalmente, vai ficar suspenso até que ele faça uma reciclagem, comprove que ele está apto ao exercício da profissão, que ele não vai mais cometer esses erros grotescos que até então vinha cometendo. Então, quando se tratar de dívidas com a OAB, com a instituição, ou dívidas com o cliente, né, aquele supletar de cliente, ele pode tomar uma suspensão por prazo indeterminado. Indeterminado até prestação de contas, né? Prestou contas com a OAB, prestou contas com o cliente, ele pode retornar ao exercício da advocacia e se ele foi suspenso por uma inépcia profissional, ele vai ter que se submeter a um curso de reciclagem, vai ter que produzir provas de que ele está efetivamente apto ao exercício da profissão. Existe alguma atenuante para essa pena de suspensão? Não, em hipótese alguma, não há atenuantes para pena de suspensão. Já vimos quando falamos da censura que lá é permitida a conversão da censura em advertência, né, caso haja algumas atenuantes, mas aqui na suspensão não existe um quadro de atenuantes para converter a suspensão numa outra penalidade. O que pode acontecer aqui é que se o advogado for primário, né, isso pode obviamente refletir na dosagem da pena de suspensão. Então, às vezes ele poderia tomar 60 dias, vai tomar 30 porque ele era um advogado primário nessa condição. Tá? Essa suspensão, uma vez aplicada, ela pode ser somada com outras para conversão numa pena maior? Naturalmente. Assim como a censura, 2 censuras convertem na penalidade de suspensão, nesse caso 3 suspensões tomadas, que vão ficar no registro funcional do advogado, se converte em uma exclusão. O advogado que foi suspenso por 3 vezes, por 3 oportunidades, se estiver no registro funcional dele, pode levar à sua exclusão. E tem reabilitação? Qual é a reabilitação aqui para o advogado que foi suspenso? Bom, o prazo para reabilitar aqui também vai ser de 1 ano, tá? Contados da onde? Do término da penalidade da suspensão. Então, é diferente da censura que tomou a censura e acabou, né? Aqui não, aqui obviamente o advogado vai tomar a pena de suspensão, que pode ser 30 dias, 12 meses, ou até prestar contas, né, ao cliente, por exemplo. E aí só vai começar a correr esse prazo de 1 ano para ele pedir a reabilitação quando encerrar a suspensão. Então, se ele tomar uma suspensão de 30 dias, só vai começar a correr esse prazo de 1 ano depois que passar os 30 dias que ele está suspenso. Tá? Então, começa a correr o prazo de 1 ano para pedir a reabilitação, para voltar a ser primário, quando encerrar a sua suspensão. Não vai começar a contar esse 1 ano no momento que foi aplicada a pena. Não, é quando encerrar a aplicação da pena de suspensão. Alguns exemplos ali de infrações previstas nos incisos 17 ao 25 que levam à suspensão: fraude de autos, retenção de autos, inépcia profissional, conduta incompatível com o exercício da advocacia. Tá? Todas essas infrações ali previstas levam à suspensão. Tá? E aí, como nós vimos, né? Então, censura é falta leve, suspensão falta grave. Por último,
A exclusão. A exclusão, naturalmente, seguindo uma ordem aí de gravidade, é a falta gravíssima, certo? A exclusão é a última penalidade a ser aplicável ao advogado, é a falta gravíssima cometida por ele. Como que isso pode ser caracterizado? Bom, o advogado fraudou o seu diploma para se tornar advogado, ele nem advogado ele cometeu um crime inidôneo, ele praticou uma conduta inidônea, ele cometeu um crime infame, né? Um crime de advocacia. Tudo isso pode levar à sua exclusão. Para ser validada a exclusão, é necessário que 2/3 do Conselho Seccional se manifestem favoravelmente à exclusão. Só a manifestação de 2/3 do Conselho Seccional podem levar esse advogado à exclusão. Digamos que 2/3 dos conselheiros então aprovaram a exclusão de um colega. A credencial desse colega será cancelada. Ele não vai mais poder advogar. Então, ao ser cancelado, ele perde o número. Isso significa dizer que se ele for reabilitado depois, ele vai ter que ter uma nova inscrição, um novo número. Agora, aquele número de registro dele fica cassado, fica cancelado, ele não vai mais poder advogar enquanto estiver excluído. Assim como a suspensão, obviamente que essa pena de exclusão deve ser publicada para que as pessoas tomem conhecimento que aquele advogado está excluído dos quadros da OAB e para não causar prejuízo a um terceiro que queira constituir o seu serviço, porque esse advogado também não é mais advogado, por assim dizer. Tá? Reabilitação da exclusão, naturalmente, também é possível. Se ele não cometeu algum crime que ele responde penalmente, né, perante a responsabilidade criminal que ele também tem, que pode ser apurada numa situação autônoma, tá? Esse prazo de 1 ano vai contar da sua exclusão. Tá? Então ele foi excluído, mas ele não responde um processo criminal, ele não foi excluído por conta de um crime que ele cometeu, seja um crime que tenha ou não exercício da advocacia. Se ele não responde criminalmente, ele foi excluído e dessa exclusão vai contar 1 ano para poder pedir a reabilitação. Agora, se ele responde um crime, né, se ele foi punido também na esfera criminal por essa prática, né, que levou inclusive a sua exclusão dos quadros da OAB, ele só vai poder pedir a reabilitação se depois de fazer a reabilitação criminal. Então ele precisa primeiro fazer a reabilitação no processo penal, no processo criminal que ele responde, e aí feita a reabilitação lá, aí ele vai ter que esperar 1 ano para aí sim poder pedir a reabilitação na OAB. Então, se não há processo crime contra ele, se ele não responde criminalmente, ele tem que esperar 1 ano da sua exclusão. Caso ele responda um processo criminal, ele vai ter que esperar encerrar o processo criminal, pedir uma reabilitação criminal e uma vez efetuada a reabilitação criminal, ele vai ter que esperar mais 1 ano para aí sim poder pedir a reabilitação nos quadros da OAB. Então a exclusão é a falta gravíssima que só é aplicável se houver a aprovação de 2/3 do Conselho Seccional. Uma outra medida que pode ser combinada com a censura ou a suspensão, toda vez que aplicável, é a multa. Tem um detalhe interessante aqui, tá? A multa não é uma pena que pode ser aplicada de forma autônoma. A multa sempre será uma penalidade acessória. Isso significa dizer que o advogado nunca será apenas multado. Essa multa tem que ser acumulada ou com a censura ou com a suspensão. Tá? A exclusão nunca vai ser acompanhada de multa. A multa é uma penalidade acessória que vai acompanhar ou a censura aplicada ou a suspensão, e ela pode variar de 1 a 10 anuidades da OAB o seu valor. Para fechar, tem a situação do estagiário ali, né? Que eu falei inicialmente. O estagiário, lá a única infração que
que o artigo 34 prevê a respeito do estagiário é a do inciso 29. Então tem uma infração ética ali, as infrações éticas são 3 linhas ali, né? Que estabelecem a conduta que o estagiário não pode cometer e caso ele cometa, qual é a pena que ele vai sofrer? É só censurar. Então as condutas praticadas pelo estagiário podem levar à pena de censura nos termos ali do inciso 29 do artigo 34. Certo, pessoal? Vimos então nessa videoaula as penalidades aplicadas ao advogado nos termos do artigo 34 e seguintes do Estatuto da OAB. Até a próxima!